Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus já esteja com cada um de vocês. Amém? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Revelaxion. Se você é novo por aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever e já ativa aí o sininho das notificações para que toda vida que o irmão Ramon lançar um conteúdo novo aqui dentro do canal Revelaxion, você será notificado, você será avisado. E meus amados, hoje nós estamos aqui dentro do nosso canal Revelaxion para a gente estar dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos sobre o tema do selamento que nós já começamos aqui dentro do nosso canal. E se você ainda não teve a oportunidade de participar do estudo da primeira parte e da segunda parte, que já se encontra aqui dentro do nosso canal, então eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição deste vídeo, meus amados. Ou você também pode clicar no link da playlist que vai aparecer agora no canto superior direito desta tela. Clica nesse card que vai estar aparecendo agora e você será direcionado para toda a playlist onde nós temos os estudos desde a parte 1 até este momento em que nós estamos aqui realizando o estudo do tema do selamento, tanto daqueles que vão receber a marca de Deus, quanto daqueles que receberão a marca da besta. Então, deixado todo este recado para você, meus irmãos, vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Revelaxion. E meus amados, como vocês já sabem, aqueles que estão acompanhando aqui a série do estudo sobre o selamento, nós paramos no estudo passado com esta pergunta, meus irmãos, que está aparecendo aí na tela para vocês. Todos os 144 mil vão passar pela angústia de Jacó? Todos os 144 mil, todos aqueles que fazem parte deste grupo, vão passar por esta angústia, meus irmãos? Esta angústia de Jacó, meus irmãos, ela é mencionada aqui no livro do profeta Daniel. No livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, onde a palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos, acompanhem comigo aí na tela. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, meus amados, aqui nós temos o momento em que a Bíblia nos declara, em que haverá um momento em que Jesus, no lugar santíssimo do santuário celestial, o nosso todo-poderoso arcanjo Miguel, ele se levantará na sala do Santíssimo. E ele se levantará para quê? De acordo com Lucas, capítulo 13, verso 23 até o verso 25, Jesus ele se levantará para fechar a porta de salvação, a porta da graça. E neste momento, logo depois que ele se levantar para fechar a porta, meus irmãos, aqui diz que haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo. Este povo aqui, meus irmãos, é uma referência aos 144 mil selados. Neste tempo, eles, os 144 mil, serão salvos, porque os seus nomes estarão escritos, ou melhor, permanecerão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, meus amados, é com base neste texto que nós fazemos esta pergunta. Todos os 144 mil vão passar por esta angústia, que é a angústia, meus amados, de Jacó? Por que esse termo angústia de Jacó? É exatamente por causa, meus amados, do livro de Jeremias. Quando vamos para o livro de Jeremias, no capítulo de número 30, meus irmãos, Jeremias, capítulo 30, olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo, meus amados, de número 7, que diz assim, Jeremias, capítulo 30, verso 7 diz, Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó. Jacó, meus amados, aqui é uma referência ao Israel espiritual de Deus nos últimos dias. É uma referência ao remanescente de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e permanece guardando os seus testemunhos. Jacó aqui é uma referência aos 144 mil, ao povo de Deus,
que permanecerá com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E aqui diz, falando da mesma época, ou melhor, da mesma angústia que é mencionada em Daniel capítulo 12, verso 1, que é o momento em que Miguel se levantará do Santíssimo para fechar a porta de salvação. Aqui, meus amados, o profeta Jeremias está contemplando a mesma visão. Ele diz: "Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante." É tempo de angústia para quem, meus irmãos? Para Esaú ou para Jacó? Para Jacó, meus amados. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Então, meus amados, esse termo aqui, angústia de Jacó, é tirado exatamente aqui de Jeremias, capítulo 30, verso 7. E novamente fazemos a pergunta: todos os 144 mil passam pela angústia de Jacó? Meus amados, somente aqui com este versículo já dá até para responder essa pergunta. Aqui diz que esta angústia é para Jacó. E nós entendemos que esse Jacó é uma referência ao Israel espiritual de Deus, que nos últimos dias são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. São aqueles que são perseverantes na guarda dos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, conforme Apocalipse capítulo 12, verso 17 e Apocalipse capítulo 14, verso de número 12, meus irmãos. Mas agora vamos deixar o espírito de profecia nos mostrar essa resposta, meus amados. Aqui diz, aqui, meus amados, no livro Grande Conflito, no capítulo 40, no parágrafo 38º, a serva do Senhor nos diz o seguinte: estes quem? Os 144 mil são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes tendo sido trasladados da terra dentre os vivos. Quando a serva do Senhor nos diz aqui, meus irmãos, que eles são trasladados da terra dentre os vivos, a serva do Senhor não está dizendo que eles nunca vão passar pela morte. Não é isso, meus amados. O que ela está dizendo é que neste momento, porque aqui vai ser o momento final, os momentos finais, os minutos finais da história deste mundo. E nestes minutos finais, haverá ali apenas 144 mil salvos vivos, meus irmãos. Todos os 144 mil estarão vivos, incluindo aqueles que estavam mortos. Por quê? Porque vão ressuscitar em uma ressurreição que nós veremos mais lá na frente, que será chamada de a ressurreição especial. E neste momento, todos os 144 mil vão estar juntinhos e vivos. E ela fala que eles serão trasladados da terra dentre os vivos, porque Deus não vai permitir, meus amados, que Satanás toque no seu povo. Neste momento vai se cumprir aquelas profecias de Daniel capítulo 3, que fala que Ananias, Misael e Azarias foram fiéis à lei de Deus. E mesmo diante do decreto de morte, eles permaneceram vivos. É neste momento também que vai se cumprir a história de Daniel capítulo 6, que mostra ali Daniel sendo lançado na cova dos leões por meio de um decreto de morte. Mesmo assim, Daniel permaneceu vivo. É exatamente aqui também que se cumpre aquela mesma história de Esther, meus irmãos, que houve um decreto para exterminar todos os filhos de Deus. Mas a Bíblia diz que todos permaneceram vivos. Deus protegeu o seu povo. E é exatamente aqui que todos eles, os 144 mil, Deus não vai permitir que Satanás não toque nem um dedo, meus irmãos, nos seus filhos. Os principados e potestades vão atuar por meio dos seus agentes, que é exatamente os reis deste mundo, a besta que emerge do mar, juntamente com a besta que emerge da terra, e os outros reis governantes desta terra, meus amados, estes poderes que são os principados e potestades, os anjos caídos, os demônios, vão usar todos estes poderes para atacar o povo de Deus. Mas a Bíblia nos diz que Deus não vai permitir que nenhum dos seus filhos venha se tornar mártires neste momento. E é por isso que ela diz que eles serão trasladados da terra dentre os vivos.
porque eles são tidos, olha como diz a citação, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles são as primícias, meus irmãos. E aqui ela está citando o texto de Apocalipse 14, 1 a 5, e também ela vai citar agora Apocalipse capítulos 15, verso 3, que diz: estes são os que vieram da grande tribulação. Isso também está escrito aí em Apocalipse 7,14. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Ela está citando agora Daniel capítulo 12, verso 1. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. E agora ela está citando Jeremias capítulo 30, verso 7. Então veja, meus irmãos, que de acordo com o espírito de profecia, os 144 mil vão passar pela angústia de Jacó? E a resposta é sim, meus amados. Todos os 144 mil, até aqueles que passaram pela morte. Porque nós já aprendemos na parte passada, meus amados, do estudo passado, que os 144 mil, eles passam pela morte, meus irmãos. Porque lembre-se, o selamento do povo de Deus, tanto daqueles que vão receber a marca da besta, quanto aqueles que recebem o selo do Deus vivo, este selamento, a obra do selamento, ela começou ali praticamente no ano de 1848, entre 1848 e 1849, meus irmãos, quando a serva do Senhor, conforme a citação do Espírito de Profecia do livro Primeiros Escrito, ela viu claramente que Deus ali em 1849, o Senhor já estava começando a estender a cobertura de proteção sobre o seu povo, para livrá-los ali no tempo em que a porta da graça estivesse fechada. Deus estava começando a estender a cobertura, meus irmãos. O lacre, o selo de Deus, o sinal de Deus, o selo do Deus vivo, meus irmãos. Então, respondida esta pergunta aí, todos os 144 mil vão passar pelo tempo de angústia. Mas a boa notícia é que nenhum deles será permitido se tornar mártir, meus irmãos. Deus vai proteger todos os seus filhos. E aqui ela diz mais. Veja agora esta pergunta aí na tela, meus amados. Se todos passam pela angústia ao qual nunca houve, como fica o caso daqueles que já morreram e que também fazem parte do grupo dos 144 mil? É exatamente isso que nós estávamos comentando, meus irmãos. Lembre-se, muitos já estão dormindo no pó da terra e farão parte dos 144 mil. Nós vimos que a primeira pessoa que fará parte do grupo dos 144 mil é a própria senhora Elvira Hasty, esposa de Leonordon Hasty, meus irmãos. Lembre-se, foi mostrada aqui a citação em que a serva do Senhor ela viu claramente que a senhora Elvira Hasty, ela estava selada e ela ressurgiria do pó da terra pelo poder da voz de Deus. E nós entendemos que é neste momento que acontece a ressurreição especial, porque já foi explicado aqui também, meus irmãos, que existe a ressurreição que acontece por meio da voz de Deus e as outras ressurreições gerais, que são duas, que acontecem por meio da voz do Filho de Deus. Mas é na ressurreição especial, é esta ressurreição que acontece por meio da voz de Deus o Pai. E é nesta ressurreição que, de acordo com a visão de Ellen White, é nesta visão que vai se encaixar aí a ressurreição da senhora Elvira Hasty, meus irmãos. E ela faleceu, meus amados, no ano de 1850. Então, isto significa, meus amados, que foi a partir do ano de 1850 que nós tivemos aí a primeira pessoa que abriu a contagem para os 144 mil. E esta foi a esposa de Leonordon Hasty, que na verdade o nome dela era Elvira Hasty, meus irmãos. Então, meus amados, se todos passam pela angústia ao qual nunca houve, como fica o caso daqueles que já morreram e que também farão parte deste grupo, como a senhora Elvira Hasty, como a própria Ellen White, que também fará parte do grupo, e muitos outros pioneiros que foram fiéis à palavra de Deus? Como é que fica o caso dessas pessoas? Como é que elas vão passar pelo tempo da angústia a qual nunca houve, se elas já faleceram, meus irmãos? Aí é que está o grande detalhe, né? Mas para que isso aconteça, meus irmãos, veja o que foi que eu escrevi aí para que você possa entender. Para que todos passem pela angústia de Jacó, seria necessário que houvesse uma ressurreição, que, meus irmãos? Uma ressurreição diferente.
uma ressurreição especial que ocorresse antes da volta de Jesus, ressuscitando o restante do grupo, completando assim o número do quê, meus irmãos? Dos 144 mil selados, que foram selados com o quê, meus irmãos? Com o selo do Deus vivo, meus amados. Então, meus amados, para que todos possam passar pela angústia, mesmo contando com aqueles que já faleceram, é necessário que acontecesse uma ressurreição especial na palavra. E aqui, meus amados, nós fazemos a seguinte pergunta: existe essa ressurreição especial na Bíblia, meus irmãos? Será que esta ressurreição especial existe na palavra de Deus? É claro que sim, meus amados. Olha o que a Bíblia diz aqui em Daniel, capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos acompanhar comigo novamente esse texto, mas agora incluindo o versículo 2, que diz: E naquele tempo se levantará Miguel. Miguel, meus amados, é Jesus. E aquele vai se levantar para fechar a porta. Esta expressão, se levantar, significa que ele está se levantando, meus amados, para fechar a porta. Sempre quando nós vemos na Bíblia Jesus em pé, significa, meus amados, que houve ali um fechamento de porta de graça. Você se lembra na história de Estevão, em Atos capítulo de número 7, quando Estevão estava ali para ser apedrejado, meus irmãos, ele olhou para os céus e ele viu ali o santuário celestial aberto. E ele contemplou Jesus em pé, meus amados, à direita de Deus o Pai. Aquilo significava que a porta da graça havia se fechado para Israel como nação. A partir daquele momento, que aquele era o ano 34, então a partir daquele momento para frente, agora, meus amados, o evangelho seria espalhado para os gentios. E ali naquele momento a igreja de Deus ela se tornou invisível, meus irmãos, porque Israel havia rejeitado ao Messias, Israel havia rejeitado o Salvador. Por isso eles deixaram ali naquele momento de ser a nação escolhida por Deus para levar o evangelho eterno de Deus para todos os povos, multidões, nações e línguas. Então, sempre quando Jesus aparece em pé, significa um fechamento de porta de graça. E você pode encontrar isso, meus amados, em Lucas capítulo 13, meus amados, a partir do versículo 22, que fala da porta estreita. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Acompanhe comigo aí na tela, meus irmãos. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Perceba que o contexto aqui fala de salvação, e para que as pessoas sejam salvas, elas precisam entrar por esta porta que ainda está aberta. Agora veja aqui o verso 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então veja claramente, meus irmãos, que quando o dono da casa estiver se levantando, e ele vai se levantar para quê, este dono da casa? O dono da casa aqui é uma referência a Jesus, meus irmãos. Também uma referência ao próprio Deus o Pai. Mas aqui diz que quando ele se levantar, ele se levanta para fechar a porta. A porta de quê, meus irmãos? De salvação. Porque lembre-se da pergunta aqui do versículo 23. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Então perceba que aqui, meus amados, a questão é sobre salvação. É a porta de salvação. Então o dono da casa, quando ele estiver se levantando, ele vai se levantar para fechar a porta da graça, a porta de salvação. Então que isto fique muito claro, meus irmãos. Sempre quando temos Jesus se levantando, ele se levanta para fechar uma porta. E sempre, meus amados, tem a ver com a porta da graça, a porta de salvação. E aqui continua o texto dizendo: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo.
Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos, preste atenção agora nesta ressurreição, meus irmãos, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outras para a vergonha e desprezo eterno, meus amados. Esta ressurreição aqui, meus irmãos, é uma ressurreição especial. Esta ressurreição aqui, ela não pode ser confundida com a ressurreição geral que é mencionada aqui, meus amados, em João, no capítulo de número 5, a partir do versículo 28 e 29, porque esta aqui nós temos as ressurreições gerais. Veja que o termo que é utilizado aqui é todos, mas o termo que é utilizado aqui em Daniel 12:2 é muitos, então não é a mesma ressurreição. Quando a gente abre João 5, 28 e 29, falando aqui das duas ressurreições gerais, a ressurreição geral da vida, para aqueles que vão receber a recompensa da vida eterna, e a ressurreição geral para aqueles que vão receber a recompensa da morte eterna. Veja que o termo que é utilizado, João 5, 28 e 29 nos diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, preste atenção, meus irmãos, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Veja, meus amados, que o termo que Jesus utiliza aqui é todos. Mas aqui, meus amados, em Daniel capítulo 12, verso 2, o termo que é utilizado não é todos, não é geral esta ressurreição de Daniel 12, 2. Aqui nós temos uma ressurreição parcial, meus irmãos. Não é uma ressurreição geral. Aqui fala, e muitos, não todos, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outras para a vergonha e desprezo eterno. Então que isto fique muito claro para nós, que esta ressurreição de Daniel capítulo 2, o verso 2, Daniel 12, 2, é uma ressurreição parcial. Ela não é geral, assim como a ressurreição mencionada em João capítulo 5, verso 28 e 29. Então veja, meus amados, existe sim na Bíblia esta ressurreição especial. E nós entendemos que é exatamente nesta ressurreição que vai aqui se encaixar, meus amados, todos aqueles que vão fazer parte do grupo dos 144 mil e que receberão o selo do Deus vivo, meus irmãos. E agora, meus amados, eu quero que você veja a citação do Espírito de Profecia comentando esta ressurreição especial. Veja o que a serva do Senhor, inspirada por Deus, ela escreveu, meus irmãos. Ela diz o seguinte: abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja que ela está citando Daniel 12, 2. Agora veja, meus amados, a interpretação que ela dá a respeito desta ressurreição. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Então, de acordo aqui com o Espírito de Profecia, meus irmãos, quem são esses que vão participar aqui da recompensa da vida eterna, meus amados? Ela fala que esses são todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, meus irmãos. Todos estes, sem nem mais e nem menos, todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Então, meus amados, veja claramente que só quem vai poder participar desta ressurreição especial são aqueles que tiveram conhecimento aqui dos 10 mandamentos, que tiveram conhecimento da lei de Deus. E nós já aprendemos aqui, meus amados, que a questão do teste do sábado, que tem a ver com o selamento daqueles que recebem a marca de Deus e daqueles que estão recebendo a marca da besta, este teste do sábado só começou a partir de que ano, meus irmãos? A partir do ano de 1844. Então, meus amados, olha como a Bíblia está se encaixando perfeitamente com o Espírito de Profecia. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Quem é este grupo, meus irmãos? De acordo com a própria citação, este grupo são aqueles que guardaram a lei de Deus, os 10 mandamentos. E é interessante que são todos aqueles que morreram na fé.
Esta fé, meus amados, é doutrina. Eles morreram fiéis à mensagem de qual grupo, meus amados? Do terceiro anjo. E a serva do Senhor nos diz claramente que o terceiro anjo aqui, meus amados, é uma referência ao povo de Deus que faz parte da igreja adventista do sétimo dia, meus irmãos, como nós veremos lá na frente. Então, estes que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, aqui são todos aqueles que receberam o selo do Deus vivo, meus irmãos, e que farão parte dos 144 mil. Estes são todos aqueles que permaneceram fiéis aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus, que de acordo com Apocalipse 19:10 é o espírito de profecia. São eles que foram fiéis à instituição chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, morreram fiéis na mensagem do terceiro anjo. Novamente eu repito, ela vai dizer que o terceiro anjo representa o povo de Deus, que faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao qual em Apocalipse capítulo 14, verso 1, são chamados de 144 mil, que foram aqueles que guardaram a lei de Deus. São esses que vão ressuscitar para ouvirem, meus irmãos, o concerto de paz estabelecido por Deus para com aqueles que guardaram seus mandamentos. E ela continua dizendo, meus amados, veja aí, os mesmos que o transpassaram, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Aqui inclui, meus amados, até mesmo aqueles que assassinaram a Jesus, que participaram da sua crucifixão. E é interessante que ela diz, e os que zombaram, escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos, ou seja, os mais cruéis, inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, nesta ressurreição também vai participar, meus amados, além daqueles, meus amados, que participaram da crucifixão de Cristo, como os soldados romanos, Caifás, Anás, todos aqueles judeus que diz ali, meus amados, que eles diziam assim, que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Todos estes, meus irmãos, vão participar desta ressurreição especial. E ela menciona também um outro grupo, que são os mais acérrimos inimigos de sua verdade. Quem são estes, meus amados? São todos os imperadores. Imperador Nero, representa aqui, meus amados, os papas, e Hitler, são homens que foram cruéis inimigos da verdade. Todos os papas, esses imperadores, homens que foram cruéis, como o próprio Hitler na Alemanha, que matou ali milhares de judeus. Todos eles vão participar desta ressurreição, meus amados, para conferir a honra que foi conferida, meus amados, aos fiéis e obedientes aos mandamentos de Deus. E esta citação, meus amados, se encontra aí no livro Grande Conflito, capítulo 40, parágrafo 7º. E aqui, meus amados, nós temos uma pergunta interessante que diz: estes que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo são os 144 mil? Eu sei que eu já respondi essa pergunta, meus irmãos, mas eu preciso mostrar aqui o está escrito para você, tanto na palavra de Deus quanto no espírito de profecia. Veja o que a serva do Senhor nos diz, meus amados. Mas antes, meus amados, de nós respondermos esta pergunta, é importante nós identificarmos quem representa este terceiro anjo aqui na profecia bíblica. Eu já respondi quem é o terceiro anjo, mas agora vamos deixar o próprio espírito de profecia nos mostrar quem representa este terceiro anjo, meus irmãos. Olha o que a serva do Senhor nos diz aqui. Quem representa o terceiro anjo na profecia bíblica? Veja o que ela nos diz no livro Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 94. Ela diz o seguinte, meus amados, acompanhem comigo aí na tela. Foi-me mostrado que o terceiro anjo, que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, veja que ela está citando Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quem são estes? Ela diz, estes que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Representa quem, meus amados? O povo de Deus, meus irmãos. O povo de Deus, que no livro do Apocalipse são eles que são selados com o selo do Deus vivo. E ela diz que recebe esta mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo, para que guarde os mandamentos como a menina do seu olho. Então, de acordo com o espírito de profecia, meus amados,
O terceiro anjo representa o povo de Deus que está erguendo a sua lei. São eles que guardam os mandamentos de Deus e permanecem na fé de Jesus. São eles, meus irmãos, que têm uma mensagem de advertência para dar ao mundo. E esta mensagem são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12. São eles que têm que proclamar esta mensagem. E nós sabemos que lá em Apocalipse 14, o grupo que proclama esta mensagem, quem são, meus irmãos? São os 144 mil, meus amados. E veja mais, temos aqui a pergunta que diz, vamos novamente à pergunta, estes que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, são os 144 mil? Olha aqui, meus amados. Veja agora aqui, meus amados, esta citação aí da carta de William, escrita em Santa Helena, na Califórnia. Veja aí, meus irmãos, preste atenção agora. Esta mesma pergunta, meus irmãos, também foi feita pelos pioneiros da época da Senhora White, meus irmãos. E aqui nós temos a resposta. Veja o que o filho da Senhora White aqui respondeu, meus amados. Vamos à pergunta. Ensinava a irmã White que aqueles que morreram na fé da mensagem do quê? Do terceiro anjo. Desde que ano? 1844. E de quem é dito? Preste atenção, meus irmãos. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Lembre-se que esta expressão está falando dos mortos que morrem com o selo do Deus vivo, meus amados, que vão fazer parte dos 144 mil. Veja a pergunta novamente aí. Vou ler novamente, meus amados. Vamos à pergunta. Ensinava a irmã White que aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, ou seja, do povo de Deus, porque nós já aprendemos que o terceiro anjo é o povo de Deus, que faz parte da igreja adventista. Este povo que morreu desde 1844, crendo na mensagem do terceiro anjo, e de quem é dito, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, serão membros dos 144 mil? Veja, meus irmãos, que esta pergunta que nós estamos fazendo também já havia sido feita pelos pioneiros. E aqui, meus amados, este homem inspirado por Deus, o filho da Senhora White, veja o que ele vai nos dizer agora, meus irmãos, baseado no espírito de profecia. Fizeram a mesma pergunta, meus amados, diante ali dos irmãos, diante dos filhos de Deus que faziam parte da igreja adventista. E agora nós queremos saber a resposta. Será que estes que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, que é o mesmo grupo que fala, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, serão membros? Farão parte dos 144 mil? Sim ou não? Vamos ver agora a resposta, meus amados. Aqui diz, posso assegurar-te, irmão, que essa era a crença e o ensino de Ellen White. Está vendo, meus irmãos? Todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, que ela cita lá na citação, meus irmãos, interpretando Daniel capítulo 12, verso 2, falando da ressurreição especial. Muitos dos que dormem no pó da terra, todos estes, meus amados, que de acordo com o espírito de profecia, são aqueles que morreram ali na fé da mensagem do terceiro anjo e que vão ressuscitar para receber a recompensa da vida eterna e poder contemplar o momento ali das palavras de Deus para com aqueles que guardaram a sua santa lei. De acordo com a própria serva do Senhor, ela cria e ensinava que todos eles ali fazem parte dos 144 mil. E aí um servo de Deus aqui, o filho da Senhora White, William declara, muitas vezes eu ouvi fazer declarações com esse efeito e tenho em meu poder uma carta ao irmão Hastings. Ou seja, ela está citando aquele momento daquela carta, meus amados, em que a serva do Senhor teve a visão, que ela viu claramente que a senhora Elvira Hastings, ela foi selada e ela estará entre o grupo dos 144 mil. E ela diz aqui, meus amados, ou melhor, ele diz, o filho da senhora White diz, muitas vezes eu ouvi fazer declarações com esse efeito e tenho em meu poder uma carta ao irmão Hastings, Leonardon Hastings, que é mencionada a página de Life Kids, na qual ela diz claramente que a esposa dele, que o nome dela é Elvira Hastings, que foi grande amiga da senhora White, ela havia falecido, que havia falecido recentemente, seria o que, meus amados?
membro dos 144 mil. Então, isso, meus irmãos, está muito claro. Quem são todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, que vão ressuscitar para ouvirem um concerto de paz estabelecido por Deus para com aqueles que guardaram a sua santa lei? Quem são estes? De acordo com o espírito de profecia, são todos aqueles que farão parte dos 144 mil e que vão participar desta ressurreição especial. E é exatamente aqui neste momento, meus irmãos, que quando eles ressuscitarem, é que o grupo estará completo. 144 mil salvos vivos, neste momento, contemplando a lei de Deus, meus amados. E aí, meus amados, vamos ler novamente aquela citação que nós lemos no estudo passado, para que você possa se lembrar que todos aqueles que recebem o selo de Deus faz parte aí do mesmo grupo, que são aqueles que diz: bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. A citação diz: em nossa terra vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade, mas eles creem em Deus e o Senhor os ama. O selo de Deus está neles. Olha aí, meus amados, o selo de Deus está neles. Lembre-se, o selo de Deus, meus irmãos, é o selo do Deus vivo mencionado em Apocalipse 7:2, que será colocado na fronte dos 144 mil. Então, disso nós não podemos ter dúvida. Então, veja, o selo de Deus está neles e se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Por que serão bem-aventurados? Porque vão fazer parte ali da ressurreição especial e se tornarão membros dos 144 mil selados. E aqui, meus amados, nós temos essa pergunta que diz: essa era a fé dos pioneiros do movimento do Advento, meus irmãos? Vamos aqui, meus amados, para o primeiro. Veja o que o nosso irmão Haskell escreveu. Após o desapontamento de 1844, o povo de Deus viu a exigência obrigatória do quarto mandamento, o dia do sábado, guardar o santo sábado de Deus, bem como dos outros 9 mandamentos do Decálogo. Decálogo aqui, meus amados, representa aqui os 10 mandamentos. A reforma do sábado começou naquele tempo. Por volta de que ano, meus amados, o pioneiro colocou? 1844. Começou a ser reconhecida como cumprimento de Apocalipse, capítulo 7, versos 1 a 4. Então veja, meus irmãos, que o pioneiro aqui, o senhor Haskell, ele não tem dúvida de que o selo do Deus vivo é o próprio santo sábado de Deus. E este teste do mandamento do sábado, na mente dele começou a partir de que ano, meus amados? O cumprimento da profecia. Começou a partir de qual ano? 1844, nem mais e nem menos. Veja outro, meus irmãos. Agora aqui nós temos o outro pioneiro, Joseph Bates, e veja o que ele escreveu. Agora todos os crentes adventistas que possuem a mensagem do advento, ou a mensagem do terceiro anjo, meus irmãos, conforme são dadas em Apocalipse 14, 6 a 13, e nela tomam parte, amarão e guardarão este concerto com Deus, especialmente o seu quê, meus irmãos? Seu santo sábado. Neste concerto, veja aí o que ele diz mais. Esta é a última parte dos 144 mil a ser selada agora. Então veja claramente que na mente de Joseph Bates havia um grupo, uma parte dos 144 mil que estava dormindo no pó da terra e uma outra parte que estará viva, que não passará ali pela morte, meus irmãos. Mas ele entendia claramente que haveria esta ressurreição especial e os dois grupos estariam ali juntinhos para contemplarem a volta de Jesus com vida, meus irmãos. Veja outro aqui, meus amados, preste atenção. Agora nós temos aqui o pioneiro Ryan Smith, meus irmãos. Veja o que ele escreveu. Os que morrem depois de se ter identificado com a mensagem do terceiro anjo, do povo de Deus, do Advento, ele diz, meus amados, são evidentemente contados como uma parte dos 144 mil. Tá claro, meus irmãos? Então todos eles entendem que aqueles que estão dormindo no pó da terra, como a senhora Elvira Haste, a própria senhora White, muitos pioneiros, todos eles é uma parte dos 144 mil que já está dormindo no pó da terra.
e que no momento certo, na ressurreição especial, eles vão ressuscitar para completar um número, meus irmãos, dos 144 mil selados com o selo do Deus vivo. Veja aí o outro pioneiro, meus irmãos. Veja o que ele diz, meus irmãos. Os que morrem sob a mensagem do terceiro anjo são uma parte dos 144 mil. Está vendo, meus irmãos? Está claro para vocês? Todos aqueles que morrem na fé da mensagem do terceiro anjo estão contando já no pó da terra para fazer parte de qual grupo? Dos 144 mil. Vou ler novamente, meus irmãos. Os que morrem sob a mensagem do terceiro anjo são uma parte dos 144 mil. Não há 144 mil em acréscimo a estes. Veja claramente que ele entende, todos eles aqui entendem, e a própria serva do Senhor defende isso, meus amados, porque todos os pioneiros aqui seguiam o espírito de profecia, todos eles entendem que este número 144 mil não é um número simbólico, meus irmãos. Como muitos aí da nossa igreja têm pregado, dizendo que o número é simbólico, que representa toda a multidão, a qual ninguém pode contar. Isso é uma blasfêmia, meus irmãos. Todos os filhos de Deus que seguem o espírito de profecia, eles entendem que o número 144 mil é um número literal, meus amados. Nem mais e nem menos. Vou ler novamente a citação para você. Os que morrem sob a mensagem do terceiro anjo são uma parte dos 144 mil. Não são todos. Uma parte dos 144 mil está dormindo no pó da terra e uma outra parte está viva. Mas no momento da ressurreição especial, meus irmãos, estes dois grupos vão se encontrar. E neste momento, meus amados, é que vai se cumprir a citação do espírito de profecia, mencionada na primeira visão de Ellen White, que ela fala que ela viu claramente os santos vivos em número de 144 mil. Os santos vivos em número de 144 mil. Todos ali juntinhos, meus irmãos, contemplando o concerto de Deus, onde Deus vai declarar o seu concerto eterno para com aqueles que guardaram a sua santa lei. E aqui ele diz, meus irmãos, aqui diz, não há 144 mil em acréscimo a estes, mas estes ajudam a formar aquele número. São ressuscitados para a vida mortal pouco antes de Cristo vir e são trasladados para a imortalidade quando Cristo aparecer. Interessante, meus irmãos, uma outra informação muito importante que ele nos dá aqui. Ele nos mostra claramente que quando eles ressuscitam ali na ressurreição especial, eles não ressuscitam ainda com seus corpos imortais. Eles ressuscitam ainda mortais, tão glorificados, porque vão estar cheios ali do Espírito Santo de Deus, mas aí eles estão como mortais. Só vão receber a imortalidade no momento da volta de Jesus, que eles serão ali trasladados. É neste momento que eles vão receber ali a bênção da imortalidade, meus irmãos. E veja agora a próxima citação. Johnson aqui, meus amados, escreveu: entre os que aclamam a vitória sobre a besta e sobre a sua imagem, meus irmãos, estavam aqueles que tinham saído das suas sepulturas na ressurreição especial e foram vistos no mar de vidro. Eles eram santos vivos em número de 144 mil. Veja, meus irmãos, o que ele está dizendo. Entre os que aclamam a vitória sobre a besta e sobre a sua imagem. Ele está citando o grupo, meus amados, que se encontra em Apocalipse, capítulo 15, verso 2, que diz: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. A serva do Senhor, meus irmãos, ela fala que este grupo aqui, que está sob o mar de vidro, como nós veremos lá na frente, esta citação, ela fala que este grupo, que são os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que estão em pé aqui no mar de vidro, tendo as harpas de Deus, ela fala que são os 144 mil, meus irmãos. São os 144 mil. E veja o que este homem está dizendo, meus amados. Entre os que aclamam a vitória sobre a besta e sobre a sua imagem, que de acordo com o espírito de profecia, estes que aclamam a vitória sobre a besta e sobre a sua imagem são os 144 mil, ele continua dizendo:
estavam aqueles que tinham saído das suas sepulturas na ressurreição, que, meus irmãos? Na ressurreição especial, meus amados. Isto aqui, meus amados, para mim, está muito claro, meus irmãos. Entre os filhos de Deus que estão aclamando a vitória sobre o mar de vidro, estão aqueles também que passaram pela morte e que participaram da ressurreição especial. E ele diz, ó, e foram vistos no mar de vidro. Eles eram santos vivos em número de 144 mil. De onde é que ele está tirando esta expressão, meus irmãos? Eles eram os santos vivos em número de 144 mil. Ele está tirando esta expressão exatamente da primeira visão de Ellen White, que ela teve ali em dezembro de 1844, que ela viu um caminho muito estreito, que Deus pediu para ela olhar para mais alto, olhe para mais alto, e ela viu ali o povo de Deus, o povo do advento. E é neste momento que ela cita esta expressão, os santos vivos em número de 144 mil. Então não deixa nenhuma dúvida, meus amados, os pioneiros, eles creem no espírito de profecia, e eles sabem claramente, meus amados, que o número 144 mil não é um número simbólico, é um número literal. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre esta questão da literalidade do número 144 mil, mas o foco aqui do estudo de hoje é mostrar para você, meus irmãos, que a ressurreição especial é a ressurreição dos adventistas do sétimo dia, meus amados. Este outro homem aqui, meus amados, como mostra aí na citação, é Conrad, e ele escreveu, do mesmo modo, ressuscitarão também entre os justos que dormem, preste atenção no que ele escreveu, alguns daqueles que hão de completar o número de Israel, segundo o Apocalipse capítulo 7. Este número de Israel aqui é os 144 mil, que aparece no capítulo ali 7 do livro do Apocalipse. Veja o que ele escreveu, meus irmãos. Do mesmo modo, ressuscitarão também entre os justos que dormem, que estão ali dormindo no pó da terra. Alguns, ele entendia que os que estão dormindo no pó da terra, que farão parte dos 144 mil, não é a maior parte deste grupo, mas apenas uns poucos. Alguns daqueles que hão de completar o número de Israel, segundo Apocalipse, capítulo 7. Está claro, meus amados? Então, meus amados, essa era a fé dos pioneiros do movimento do Advento, meus irmãos. Todos eles pensavam da mesma forma que a senhora White, meus amados? E a resposta é sim, meus irmãos. E com esta pergunta aí agora na tela, meus amados, nós finalizamos mais um estudo aqui sobre o selamento, meus amados. Esta pergunta a gente vai deixar apenas agora para o estudo parte 4, meus amados, sobre o tema aqui do selamento. A pergunta que diz, Satanás começa a colocar dúvida na mensagem firmada dos 144 mil. Nós vamos aprender a partir do próximo estudo, meus amados, vocês vão ver que Satanás agora ele começa a colocar dúvida na mente dos adventistas para que eles possam agora começar a abandonar a crença baseada na palavra de Deus e no espírito de profecia sobre a literalidade dos 144 mil e também que eles passam pela morte, meus irmãos. O diabo vai começar agora a introduzir falsas doutrinas no meio de uma verdade que está muito bem firmada na palavra de Deus e também nos escritos da serva do Senhor. Então esta pergunta a gente só vai responder agora no próximo estudo. Parte 4, sobre o tema aqui do selamento. Satanás começa a colocar dúvida na mensagem firmada dos 144 mil. Então, meus amados, com esta deixa aí para o próximo estudo, nós finalizamos aqui, meus irmãos, mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Revelaxion. Se o conteúdo deste vídeo, meus amados, trouxe valor, agregou valor na tua vida, então, meus amados, não deixa de deixar aquele joinha para fortalecer o nosso canal e também lembre-se de compartilhar este conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso ao poder da Palavra de Deus, ao poder do Evangelho eterno do nosso Deus. Se ficou alguma dúvida até aqui, meus amados, deixa nos comentários a sua dúvida, para que nós possamos estar respondendo na medida do possível. E também deixe, meus amados, o seu pedido de oração aqui nos comentários, para que nós possamos estar orando uns pelos outros, para que assim, meus amados, nós possamos crescer na graça e no conhecimento como uma família de Deus.
Feche agora os seus olhos, meus irmãos, e vamos citar aqui a bênção apostólica de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós e que todos possam dizer 3 vezes: Amém, Amém e Amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos, e até ao próximo estudo aqui dentro do nosso canal Revelaxion.